mais ou menos nesse período, final da década de 70, houve o início do movimento das pessoas com deficiência. E a partir de 79, começou a aparecer os movimentos de deficientes. Até 1979 éramos invisíveis à sociedade, a gente nem era percebido, né? Era como se não existíssemos, né? As pessoas até então ainda viviam mais institucionalizadas ou então muito reservadas ao âmbito familiar, né? Eu era merecedor de caridade, mas não de cidadania. Não era da caridade pública que se deve viver, mas sim de cidadania, de conquista de direito. O importante é que nós, pessoas com deficiência, começamos a falar por nós. Nenhuma deficiência limita a vida. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência conhecem a sua história, enquanto coletivo, enquanto grupo, movimento, através de ouvir falar de narrativas daqueles que vieram antes, daqueles que são companheiros no mesmo momento, e cada um tenta passar de sua maneira para os novos, como foi a história antes. Essa história, às vezes, ela é considerada como muito recente, às vezes ela é considerada como bem anterior, até remontando ao período imperial, mas muitas vezes começam a se dizer que as pessoas com deficiência não têm história. E a ideia justamente é mostrar que nós temos uma história. História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1854. Instituto Benjamin Constant. Com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Brasil, hoje Instituto Benjamin Constant, realmente foi dado início ao processo de inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Com a vinda de José Álvares de Azevedo, da França, um brasileiro que estudou em Paris, na escola de Valentanaui, ele trouxe o braille para o Brasil, apresentado ao imperador, Dom Pedro II. Esse, entusiasmado com o que viu pelo braille, então criou um instituto e aí deu início a todo o processo de história do protagonismo das pessoas cegas na história da educação de pessoas com deficiência no Brasil, na realidade. Foi de grande importância, né, a criação do Instituto Benjamin Constant, que foi o primeiro instituto de educação especializada para as pessoas, no caso cegas na época, mas foi o primeiro instituto, o primeiro movimento da América do Sul. Então teve muita importância que as pessoas cegas começaram a ter educação formal. Então, eu vejo isso como um marco de reconhecimento, ainda para uma minoria da minoria, da oportunidade ao estudo. Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1856. Instituto Nacional de Educação dos Surdos.
No período em que o INES foi criado, não tinha no Brasil nada relacionado à educação dos surdos. E a sociedade pensava, via o surdo como doente, deficiente, incapaz de aprender e de desenvolver. O Instituto, na verdade, ele tem um nexo, né, com a política que era praticada no século XVIII e XIX dos institutos, dos grandes institutos de surdos da Europa. Né, tanto que o fundador do Instituto é um ex-aluno surdo do Instituto Nacional de Paris. Esse advento das instituições foi realmente um processo de desenvolvimento social mesmo, das sociedades da época, né, que de alguma forma tiravam do âmbito da sociedade tudo que era difícil para a sociedade lidar e transferiam essa responsabilidade para uma instituição. Muitos países gostariam de ter tido isso que nós tivemos aqui no Brasil, sem dúvida. Mas a gente tem que fazer a crítica histórica, que não era algo assim inclusivo como é a filosofia mais atual, não é? Mas era mais essencialista. Era o fazer por alguém, o dar algo a alguém. E quase sempre assim, naquela relação de pessoa que tem o poder e que concede àquele que menos pode, né? A pessoa com deficiência que não tinha direito a nada. Século XX. As instituições de educação de pessoas com deficiência intelectual. 1932. Pestalozzi. E 1954. A Paz. Eu não sabia quem era a Dona Helena, sabia que tinha apenas no regimento e no estatuto dizer que ela tinha sido uma das fundadoras da Pestalozzi de Niterói. E ela já era conhecida no Brasil todo. E Dona Helena tinha mania de a gente chegar nos lugares, principalmente quando a gente chegava em Ibirité, ela botava a gente para trabalhar. Não tinha ninguém ficar parado, não. Ela fazia discussão sobre trabalho deficiente, fazia discussão sobre estimulação precoce, fazia discussão sobre tudo, né? Então, na Fazenda do Rosário era o lugar onde ela reunia com todo o grupo de pessoas que queriam saber alguma coisa nessa área. Esse curso que ela fazia lá na Fazenda do Rosário, que ela chamava Todo o Brasil, daí surgiram as Pestalozzi, porque, por exemplo, lá em Fortaleza, por exemplo, a pessoa que fundou a Pestalozzi de Fortaleza, que é uma Pestalozzi muito grande hoje, foi uma professora que foi lá fazer o curso. A primeira APAE surgiu em 1954, portanto, 55 anos atrás. Era a APAE da Guanabara, baseou-se num modelo já existente nos Estados Unidos e com apoio, inclusive, de pais e amigos das associações dos Estados Unidos. Então, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Brasil. Essas instituições, a PAI principalmente, né, foi criada porque o Estado não assumia essa responsabilidade em relação às pessoas com deficiência intelectual, né? Década de 1950. O surto de pólio e o surgimento das instituições de reabilitação. Em razão do surto da poliomielite no Brasil, surgem na década de 1950 os centros de reabilitação. A reabilitação baseia-se na crença fisiológica de que o médico, a missão do médico, não termina quando a doença é vencida ou quando completar a fase cirúrgica. Só termina quando o paciente volta a se integrar novamente à sociedade, a trabalhar e a produzir. Por exemplo, o Rio e São Paulo se viram, funcionaram como espelhos. As pessoas se espelharam nessas duas cidades principais e cuidaram de fundar também as suas instituições de reabilitação. Nós tivemos um grande desenvolvimento da reabilitação nesse período, mas sob o ponto de vista médico, né?
eram os profissionais da área médica e paramédica que tinham o poder no sentido de decidir sobre o que era melhor para as pessoas com deficiência, e todo o programa era estabelecido por esses profissionais. Qual era a filosofia da época? Escamotear a deficiência. Então as pessoas tinham quase que obrigação de ficar de pé. Havia todo um empenho em colocá-la reabilitada, isto é, adquirindo o máximo de funcionalidade, né, para ela ter uma independência, mas, a partir dali, a responsabilidade era da pessoa. Quer dizer, até os portões dos centros de reabilitação ela era cuidada. Depois a coisa era por conta dela mesma. Década de 1970. Organizações de e para pessoas com deficiência. E a partir de 79 começou a aparecer os movimentos de deficientes. E a gente diferencia as entidades para deficientes e entidades de deficientes, né? O para deficiência é que trabalha com reabilitação, e os de deficientes é que nós trabalhamos pela gente mesmo. Década de 1970. O movimento das pessoas com deficiência no contexto da abertura política. Eu entendo o movimento a partir mesmo do final de 79, 80, né? Quando, junto com o restante da população brasileira, alguns segmentos começaram a se organizar, né? Como as mulheres, negros, homossexuais, né? E aí as pessoas com deficiência também. Mas gozado que os deficientes, movimentos dos deficientes, na literatura sobre os movimentos sociais, é o etc., né? E eu acho que todo esse movimento de mudança nessa área, em termos nacionais, eu acho que coincidiu com as mudanças políticas da época, né? Onde o país estava se redemocratizando, tentando sair de um período de ditadura. Então, a nossa voz, que foi muito representativa, eu acho que foi um acontecimento muito importante aqui no Brasil. Tanto é que a nossa organização, ela se aprofunda a partir da própria abertura política. Que aí nós começamos a interagir com os outros próprios movimentos que foram surgindo. Isso nos possibilitou nos percebermos como cidadão. E a relação entre a luta geral pela democracia, a luta pelos direitos humanos e a atuação das pessoas com deficiência, participando, deixando a situação de isolamento, deixando uma situação de apatia e se revoltando contra barreiras de atitude, barreiras físicas, barreiras que no fundo sempre existiram e sempre violaram os preceitos da Constituição brasileira, das constituições, da própria ideia de democracia que sempre proclama a igualdade de todos. 1979. A Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes. A coalizão foi criada com o objetivo de organizar o movimento representativo das pessoas com deficiência em nível nacional. Né? Até então você tinha associações isoladas pelo Brasil, as áreas não se comunicavam, era criar uma estrutura sistêmica mesmo para o movimento de luta das pessoas com deficiência. 1980. Primeiro Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes em Brasília.
Os grupos, você vê, a gente se organizou nacionalmente, nós fizemos um encontro nacional em 1980, né, na base da carta, era carta postal que ia de um lado para o outro, telefonema, que às vezes a ligação caía no meio que você estava conversando, né? A gente não tinha comunicação com as capitais. E, no entanto, depois, quando a gente se reuniu em Brasília, a gente viu que, sem nos comunicar, estávamos, tempos atrás, né, quer dizer, 78, 79, 80, nós estávamos defendendo as mesmas ideias, os mesmos ideais. Isso significa que não é uma mera coincidência. Significa que o tempo chegou, né? O devido tempo chegou. Foi uma coisa épica, né? Épica. Se você pensar hoje, fazer um encontro nacional em Brasília é bico, né? Mas naquela época foi um negócio realmente épico, né? Porque as pessoas, para chegar a Brasília, né? Nós fomos com aquele ônibus da Maria de Lourdes Guarda, 19 horas de viagem, né? Coisa que eu nem acredito, acho que isso aconteceu, sei lá, com outra pessoa, enfim. Então nós chegamos lá mortos, né? Mortos. Era uma minoria que poderia ir para um hotel, não é? A grande maioria ia para quartel, não é? Para os quartéis. O Exército Brasileiro colaborou grandemente nisso aí, né? Quartéis, Corpo de Bombeiro auxiliou muito, e em escolas, quer públicas, né? Quer algumas escolas privadas também, que acolhiam, sem contar com muitas residências também, né? Só que aí as acomodações eram, de certo modo, incríveis, né? Porque não atendia de maneira nenhuma a necessidade mínima. Era ruim até para soldado mesmo, que é forte e é jovem, né? E foi uma pessoa com deficiência muito pior. Sempre que tinha algum congresso ou encontro, nós, surdos, chegávamos e encontrávamos várias outras deficiências. Ficávamos surpresos em ver várias outras deficiências que também tinham reivindicações. Os cadeirantes pediam rampas, os cegos pediam o braille, e nós, surdos, a nossa reivindicação era a língua de sinais. Havia questões políticas, não partidárias, mas políticas a serem resolvidas, havia questões práticas, havia questões filosóficas, né? Porque de repente não era só a rampa que precisava ser feita, mas por que aquela rampa tinha que estar lá, né? Todo um discurso, né, que foi construído durante essa época, um discurso que não existia antes, né? Demos visibilidade às pessoas com deficiência. E isso, para 1980 e 81, é uma novidade tremenda. Brasília foi a primeira vez que as pessoas se encontraram, se conheceram, aqueles nomes que a gente ouvia falar, ganharam rostos, né, voz. Unidade, a gente sentiu assim que a gente era forte e que a gente precisava unir mais para que a gente pudesse avançar mais a nível das políticas em relação à pessoa com deficiência. 1981, o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Quando a ONU decretou em 76 que 81 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, foi pela primeira vez no mundo, na história da pessoa com deficiência, que a pessoa que até então as pessoas com deficiência eram chamadas de os deficientes, ou os inválidos, os incapacitados, né, os deficientes, foi a ONU que introduziu a palavra pessoa. O que a ONU faz com o decreto é dizer, ó, existe um tema que não está sendo tratado, que é o tema da deficiência, que tem que ser tratado como qualquer outro grande tema social de um país. Então, o que a gente vai fazer é jogar um holofote em cima desse tema no ano 1981. No mundo todo, o Ano Internacional deu um impulso estúpido à área da deficiência. Antes e depois, né? Não tem dúvida sobre isso. Mesmo nos países desenvolvidos, isso aconteceu dessa maneira. Em 1980, por recomendação da ONU,
o governo brasileiro criou a Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Tinha a Comissão Nacional, uma das grandes brigas nossas também foi a da tal Comissão Nacional do Ano de Apoio e Estímulo ao Ano Internacional, né, que foi composta por um monte de gente que não tinha nada a ver com a deficiência, né, e o movimento de pessoas com deficiência já organizado nacionalmente, né, depois do encontro de Brasília, do encontro de Recife, né, nós botamos a boca no trombone mesmo, nós escrevemos cartas aos jornais, escrevemos para o presidente, para os deputados, fizemos o diabo, né, para nos insurgir contra isso, né. Aí foi nomeado um representante dos deficientes, José Gomes Blanco, do Rio de Janeiro, né, foi feita essa concessão, né. O Ano Internacional da Pessoa Deficiente, em 1981, no meu entendimento, ele é um marco extremamente importante, porque a sociedade foi chamada a prestar atenção às pessoas com deficiência, mas não com um olhar assistencialista. Teve que perceber a autonomia das pessoas com deficiência. Teve que valorizá-las como atores sociais. 1981. Primeiro Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes e segundo Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, Recife. Depois do Encontro Nacional, teve o encontro também em Recife, um outro encontro em Recife, nacional também, que também foi muito importante para a história do movimento. Os meninos que organizaram o Messias, entre eles e Manuel, eles tinham pouca estrutura. Nossa, foi um milagre eles conseguirem organizar aquele encontro, que foi um mega encontro, numa época que a acessibilidade não era uma palavra que existia. Então, eu não me lembro de ter havido nenhum nível de competição entre as áreas no encontro de Brasília. Já em Recife, tudo começa a ser questionado. Eu me lembro muito bem em Recife da discussão da paridade entre as áreas, etc, etc. Brigando pelas nossas especificidades, o que é que cego precisa ter, o que é que surdo precisa ter, o que é que deficiente físico precisa ter. Os mentais iam representados pelos seus pais, mas já com um grupo de pais com outra percepção. Mas veja, nós começamos dentro de nós a nossa luta por firmação pelos espaços próprios, específicos. Isso foi muito bonito. A gente tomando consciência de nós próprios, por nós mesmos. 1983. Terceiro Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes. São Bernardo do Campo. O que importa é que depois foi marcado para São Bernardo do Campo, em São Paulo, um próximo encontro nacional, não é? De entidades e lideranças e tal. Não deu certo, porque os personalismos existem. Ainda havia aquela questão de que a minha área é mais importante que a tua, a minha deficiência é mais importante que a tua, a minha tem uma incidência maior do que a tua. Sempre aquela diferença entre as áreas de deficiência. Então isso aí levou a uma dissolução dessa tentativa de movimento. Rachou porque a questão passou a ser o poder da coalizão. Como é que vai ser esse poder? Esse poder vai ser de quem? Quem vai ser? Como é que ele vai acontecer? A luta pelo poder, né? Ela deixa de lado o ideal da gente, né? O ideal da gente não é o poder, é outra coisa. Muito pelo contrário, denegrir a imagem, né? Fazia com que o cidadão se sentisse mais humilhado ainda pedindo esmola. Não era da caridade pública que se deve viver, mas sim de cidadania, de conquista de direito. A Associação Brasileira de Ostomizados, a sua missão principal é defender os direitos das pessoas ostomizadas em todo o Brasil. Todo brasileiro tinha que defender o Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema conquistado, batalhado na Constituição,
que foi com essa revolução da saúde que eu acho que deu direito à cidadania a várias pessoas. Então, para a pessoa ostomizada, é lá que ele não só vai se prevenir, aprender a se prevenir do câncer de intestino, né, e das doenças inflamatórias, como também é lá que ele vai se tratar, ter o diagnóstico, ter boa cirurgia, e como também ele vai ter todo o processo de reabilitação e concessão dos equipamentos, né? Então, defender o sistema de saúde na área de deficiência é ponto de honra de toda a associação e dos órgãos representativos, que são os conselhos, né, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Bom, nós podemos dizer que o movimento das pessoas com autismo aqui no Brasil começou na década de 80, com a formação das associações. Então, a primeira associação começou em 1983, foi a AMA, Associação de Amigos do Autista de São Paulo, e as associações começaram porque não tinha nada, nem se sabia o que era autismo. No começo da associação, como ela seguiu, foi um grupo de PC e de pais de PCs oriundos de clínicas que iam fazer alguma coisa mais e se criou a associação. Em 1987 e 1988, Assembleia Nacional Constituinte. E chega a 86, onde começa-se a discutir a questão da Constituição Federal. Os políticos estavam redigindo a Constituição brasileira e tinha e eles abriram uma brecha para a sociedade em geral, né, mandar sugestões, né? A forma de participação dos movimentos no processo constitucional era através de audiências públicas convocadas pelas distintas comissões. Nossa, era a Comissão de Ordem Social. Então, você convocava os segmentos organizados junto com os parlamentares e ouvia dos grupos as suas reivindicações, basicamente, né? Na época em que começou a existir fóruns relacionados a pessoas com deficiência, os surdos não participavam por não ter intérpretes. E os surdos perdiam muito com isso. Todas as outras deficiências tinham voz, manifestavam e reivindicavam, mas os surdos ficavam à parte da situação. Às vezes até estavam presentes, mas não acompanhavam a discussão. E hoje é diferente. Se há um fórum e tem surdo, tem a presença do intérprete. Mas há anos atrás foi difícil. Houve reuniões, houve encontros, houve fóruns, houve muita material escrito, muita reunião, né? Para a gente chegar a um acordo de quais seriam exatamente as nossas propostas, né? Porque você imagine reunir esse monte de gente com histórias completamente diferentes, com visões diferentes, né? Porque as organizações, como eu te falei, tinham um objetivo, mas a maneira de atingir era diferente, né? E é uma coisa interessante, porque as pessoas imaginam, né, que, primeiro, as pessoas deficientes são todas iguais, né? Há gente que acha que a gente mora tudo junto em algum lugar, né? Ou então a gente pessoalmente levava nos gabinetes mesmo, dos constituintes, para que eles pudessem estar fazendo acontecer aquelas leis, né? Eu lembro de várias vezes a gente lá no Congresso, né, e falando, olha, a gente precisa dessa lei, é isso aqui que a gente quer, né? Nós tínhamos aí, principalmente naquela época, uma ideia muito forte de não querer ser gueto, não é? E o que é que aconteceu? A gente apresentou aquelas propostas que eram, como disse, em áreas saúde, educação, trabalho, lazer, esporte, etc. Quando veio dos constituintes, eles pegaram aquilo ali, que aí eles discutiram em cima de todas as propostas, eles acolheram em grande parte,
aquilo que havia sido proposto, mas apresentaram um capítulo em separado. Como é que nós vamos falar de todos os direitos aqui numa Constituição que fala no seu artigo 1º, né, que todos nós somos iguais perante a lei, como é que nós vamos ser diferenciados? Na Constituição brasileira não existe um capítulo para pessoas com deficiência. O conteúdo relativo a pessoas com deficiência está distribuído nos vários títulos e capítulos da nossa Constituição. E isso, para nós, foi a grande vitória. Nós estamos considerados na questão da educação, na questão do trabalho, na questão da saúde, em todos os capítulos. Nós garantimos os nossos direitos. 1986. A criação da CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Ela foi criada na Presidência da República porque ela tinha que ter um papel de coordenação interministerial. E esse papel é um papel muito difícil de ser executado quando você tem ministros que não estão nem aí para o problema. E a gente entendia, exatamente com a mesma filosofia, de que o mais importante do que ter um órgão embaixo de um ministério ou da Presidência da República, era importante que cada um dos ministérios começasse a construir uma capacidade interna de lidar com o tema, né? Então, naquele primeiro momento, a função da CORDE, uma das funções prioritárias da CORDE, era alinhavar essa articulação. 1990. As câmaras técnicas da CORDE. A Câmara Técnica foi um recurso utilizado pela CORDE a partir de 90, no qual você tinha um tema novo a ser tratado. Porque foi a metodologia que, de repente, eu encontrei para fazer a consulta às bases. Mas o objetivo era encontrar as aspirações, as reivindicações dos segmentos através dos seus representantes legitimamente constituídos. A CORDE não induzia, a CORDE não participava, eram apenas ele, o coordenador da metodologia, né? E mais um assessor para coletar dados, e saía então, dentro dessa metodologia, as colocações de cada participante. Não era trabalho de grupo, onde um grupo representava. Cada pessoa tinha que dar a sua contribuição, cada participante. Depois se julgava as coincidências do que foi colocado, até se elaborar um documento que resumia as colocações, e depois, então, o documento final, que era aprovado pelo grupo e que serviria, então, para encaminhar para o setor mais responsável para a execução daquela proposta dentro das políticas setoriais. Esse foi um momento fantástico que a CORDE propiciou a todas as pessoas com deficiência, porque ela unia todos os movimentos, todas as representações nacionais, e a partir do conhecimento técnico deles e a partir das nossas vidas, nós fomos capazes de elaborar talvez as melhores leis desse país. 1999. A criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, CONADE. E o Conselho foi criado pensando numa representatividade legítima da sociedade civil e na participação dessa sociedade civil nas discussões e nas propostas da CORDE para a política. Criei um Conselho Consultivo da CORDE porque eu não poderia juridicamente criar um conselho deliberativo dentro da Presidência da República. Isso foi alvo de muitas críticas. Mas a gente achava que a CORDE, naquele momento, tinha o seu papel importante, mas tinha que haver um conselho só de portador de deficiência para ele começar a discutir ele, e não a CORDE, não o governo, discutindo o que é que a gente queria. Precisava inverter o papel. Era nós discutirmos o que nós queríamos e levar para a CORDE.
até que houve essa separação e criado o CONAD. E o Conselho Consultivo da CORD acabou dando origem ao CONAD. 10 anos depois, praticamente. Surgiu o CONAD com toda essa conotação de organização que realmente luta pelos direitos das pessoas com deficiência como um todo, mas sem que cada uma esqueça as suas especificidades, os seus problemas, as suas particularidades. A importância dos conselhos é fundamental. Que o elo de ligação entre a sociedade civil e o poder público. Hoje, depois da Constituição, todos os conselhos têm que ser paritários. Metade governo, metade sociedade civil, através de suas ONGs, entidades. E a gente discute tudo que envolve a pessoa com deficiência a nível municipal, estadual, e temos o CONAD, que é um ponto de destaque que discute toda a política nacional da pessoa com deficiência. E os conselhos são esse instrumento, é o controle social exercido pelos segmentos diversos da sociedade. Nessa perspectiva filosófica, conceitual, não tenho dúvida nenhuma que os conselhos são um instrumento legal. Mas legal no sentido de bons. Quanto à sua eficácia e eficiência, eu tenho dúvidas. Eu acho que, teoricamente, eles são bons, sabe? Bons mesmo, teoricamente. Por que eu digo teoricamente? É porque, na prática, isso nem sempre acontece, não é? E aí não acontece por dois motivos. Não é? Procure fazer uma análise isenta. Ou governos que não estão assumindo muito esse segmento como sendo uma prioridade para o seu plano de governo. E, por outro lado, por falha do próprio movimento local, sabe? Que também não se mostra mais contundente, né? Levando as suas propostas quando o Conselho não funciona. 2006 e 2008. As Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E era um sonho realizar a conferência. Só que a gente só conseguiu realizar a primeira em maio de 2006, que foi altamente representativa, foi um marco na história do movimento, né? Porque vieram pessoas eleitas nos seus municípios, nos estados. É importante registrar que em 2006 e 2008, como eventos pioneiros no Brasil e no mundo, aconteceram a primeira e a segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parece pouco, mas são reuniões municipais, regionais, estaduais, que juntam milhares de pessoas das diferentes áreas da deficiência para juntas discutirem com diversidade política, oposição e situação, partidos diferentes, partidos opostos, nisso se juntam e entendem que o tema supera diferenças eleitorais, partidárias, é um tema de Brasil, é um tema de nação, sobretudo é um tema de direitos humanos. Conquistas e desafios do século XXI. Equiparação de oportunidades. Queremos nossos direitos e não privilégios. Aliás, não são benefícios, são equiparações de oportunidade, né? Acessibilidade, transporte, acesso ao lazer, ao turismo, à saúde, a tudo.
É só uma equiparação de oportunidades. A história das pessoas com deficiência realmente é uma história de falta de oportunidades. Então, isso é um fator, para mim, muito mais limitante que a própria deficiência. Conquistas e desafios do século XXI. Mercado de trabalho. Aliás, o trabalho se chama inclusão. Inclusão é a mesma coisa do trabalho. Nossa, falar sobre o trabalho é uma coisa mais gratificante para mim. Como disse no meu livro, eu tenho prazer de trabalhar. Com relação ao trabalho, que é o momento do emprego, quando se fala nessa parte da lei de cotas e tudo mais, nós estamos preparando pouco a pouco as empresas para estar recebendo as pessoas com surdo-cegueira. Porque muitas delas não estão preparadas para estar recebendo, não só o surdo-cego, mas todos, né? Conquistas e desafios do século XXI. Inclusão. A integração é um modelo segundo o qual pessoas com deficiência, uma vez reabilitadas, né, uma vez habilitadas, alcançam o patamar, alcançam aquele padrão de se encaixar na sociedade como ela sempre existiu. O modelo da inclusão é mais ou menos o inverso, ou seja, não é para encaixar a pessoa na sociedade, não é para mudar a pessoa para encaixar numa sociedade que não mudou, né, do jeito que era. A inclusão é você mudar a sociedade, né, derrubar todas as barreiras, tirar todos os obstáculos, mudar atitudes, mudar sistemas, para que qualquer pessoa, tenha deficiência ou não, ou qualquer que seja a deficiência, possa fazer parte da sociedade, sem precisar provar nada. O conceito de inclusão e o conceito de desenvolvimento inclusivo surgem já como uma evolução do que a gente chama o modelo médico para o modelo social. Para entender a diferença entre o modelo médico e o modelo social, que na verdade a Convenção da ONU é criada com base nesse modelo social da deficiência, a diferença eu vou contar através de uma imagenzinha que eu sempre trabalho, que eu acho que facilita, que é o seguinte: se você tem, por exemplo, um cadeirante em frente a uma escada e lá em cima tem a urna de votação, tá? E a pessoa está lá parada, né, porque não tem como fazer nada, e alguém com a visão de modelo médico vai passar e vai falar: coitado, ele não pode subir para votar porque, coitado, ele é deficiente. Mas o modelo social vai passar, vai olhar a cena e vai falar: mas que absurdo, como é que alguma pessoa, um cidadão, não pode votar porque construíram uma escada e ainda botaram a urna de eleição lá em cima, né? É minha história de vida buscando inclusão, né? Quando eu era criança, até hoje. E inclusão começa na família. Na família, depois na escola, os amigos e o trabalho. Não podemos ser rejeitados, assim, ou discriminados, né? Não pode, porque é lei. É lei que não permite isso. O ideal é isso, é que as pessoas sejam incluídas na totalidade, sem obrigação, sem ter que impor nada, sem que brigar, entrar com ação. Conquistas e desafios do século XXI. Acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade a logradouros, acessibilidade
ao trabalho, à educação, à saúde, acessibilidade ao lazer. Isso tudo ainda não é reconhecido plenamente. As barreiras que existem não são só arquitetônicas, existem as barreiras atitudinais, os preconceitos, as discriminações. A mim eu costumo falar que a minha deficiência aumenta e diminui de acordo com o meio ambiente que eu estou. Apesar de andar, se você me colocar num lugar cheio de escada, sem corrimão, certamente eu terei a minha deficiência vai aumentar. Mas se me botar num lugar cheio de rampas, de fácil acesso, com condições acessíveis, a minha deficiência cai. Às vezes até pode zerar. Então, não é eu só sou deficiente, o meio ambiente também é. Conquistas e desafios do século XXI. Libras. A Libras é uma língua para os surdos, pois não ouvem e usam a língua de sinais. E os ouvintes? Ouvem e usam a língua oral. A Libras é a língua do surdo. A língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como língua oficial em 2002. O usuário da língua de sinais é o surdo. O intérprete vai apenas mediar a informação entre as duas línguas, recebê-la em uma língua e passar para a outra. Mas foi o surdo quem lutou pela Libras, e o intérprete apenas coloca a voz naquela opinião do surdo. Mas a luta pela Libras é do surdo. Conquistas e desafios do século XXI. Livros em braille. Sem livros, o pai do próprio Luiz Braille disse, o cego não pode ser educado. Então nós todos desejávamos os livros, porque os videntes tinham os livros para estudar. E por que nós não podíamos ter também pelo menos um número de livros suficiente para nós conhecermos a nossa língua, falar corretamente, usar corretamente? Por isso que nós queríamos uma imprensa, nós queríamos livros. Sem livros, como que era possível estudar? E escorregou para dentro da água. Ao descobrir quem o chamava, quase oculto pela alta vegetação. Conquistas e desafios do século XXI. Vida independente. Eu visitei pela primeira vez um centro de vida independente, em Virgínia, e fiquei 1 hora, 2 horas conversando com a equipe, mas deu para captar completamente o que era a proposta daquele espaço, né, que me impactou muito. E a gente voltou e começou a se reunir com as pessoas naquela época da Adferge ainda, Lília, Sheila, Celso, Zé Carlos, enfim, o pessoal do Rio. E nós estruturamos o CVI Rio em torno desses princípios. Primeiro, considerar a pessoa antes da deficiência, porque geralmente o teu olhar primeiro é para a deficiência e não só para a deficiência, com todas as representações que as pessoas já fazem em relação à deficiência. E a característica do CVI era muito menos entidade reivindicatória, embora com ativismo muito grande, mas as pessoas com deficiência começando a prestar serviços técnicos para outras pessoas como elas. E o movimento de vida independente vem dizer o quê? Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa que precise de um apoio, que precise de uma outra pessoa para cuidar dela, ela tem a
a capacidade de fazer as suas escolhas. Então, desde cedo, o CVI começou a fazer seminários de capacitação anualmente. E daí, em provavelmente 3, 4 anos, saiu de um centro de vida independente no Rio para 20 centros de vida independente em todo o país. Conquistas e desafios do século XXI. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil teve recentemente a experiência de ver o Estado brasileiro reconhecendo, junto com outros no mundo, uma das coisas mais importantes desse novo século XXI, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em dezembro de 2006 na ONU. E que o eixo central da Convenção, um dos pilares fundamentais, é a questão dos direitos humanos. E houve representação de 192 países, com uma representação das pessoas com deficiência. E essa convenção foi aprovada e promulgada pelo Brasil no ano passado. O governo brasileiro assinou no dia da abertura das assinaturas, em 30 de março de 2007, a convenção. No dia 9 de julho, através do decreto 9 de julho de 2008, o decreto legislativo 186, o Senado Federal promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com um nível de emenda constitucional. A Convenção da ONU foi aprovada por 3/5 dos deputados federais em duas votações e por 3/5 dos senadores em 2 votações também, que são as exigências para que uma matéria seja aprovada com status, né, de emenda constitucional. Então, a convenção traz um fôlego novo, uma autoestima para o movimento e para as pessoas, uma possibilidade nova, muito poderosa, porque ela vem realmente de cima, do nível mais alto internacional. Perspectivas. Houve uma mudança na maneira como a sociedade vê as pessoas com deficiência. Ainda existe preconceito? Existe. Ainda existe discriminação? Existe. Ainda as pessoas com deficiência são meio invisíveis na sociedade? Ainda é. O movimento não é reconhecido como tal, faz parte da etc. A academia desconhece o movimento, é verdade também. Mas se você comparar a realidade de hoje com a realidade de 1979, 80, né, é muito diferente. É muito diferente. Eu digo que nunca está bom. Sempre tem que ir bom. Mas temos que admitir que houve essa evolução. Propriamente eu agora aqui dando um depoimento, é uma evolução das pessoas assistirem a esses depoimentos, se interessar. É uma evolução cultural. E esse é o maior de todos, é a evolução cultural. Aí é o passo para acabar a discriminação. A igualdade tão sonhada é através de... Mas o ideal seria que não existisse movimento de pessoas com deficiência. O ideal seria que a sociedade fosse um movimento único em favor de todas as pessoas. O resgate não é apenas para que nós tenhamos memória. É a memória que vai fortalecer os passos que nós temos que dar adiante. Mas nós estamos num momento de precisar de pessoas que possam continuar a luta de outros companheiros como eu, né, buscando sempre aquele ideal de ser cidadão, né, sem nenhum adjetivo, mas somente cidadão, dono do seu caminhar e exercendo o seu direito, os seus deveres
como todo cidadão. Essa é a esperança e eu acho que o mote que fica aí ainda para a gente, que estamos aqui bolindo e agitando, e para aqueles que virão consolidar esse caminhar. Deixaria isso aí como o meu modo de ver o futuro. Boa noite, 2 votos. O que você deseja? Qual a letra C? Carta